Oi, gente, tudo bem? Eu estava morrendo de saudades de trazer vídeos novos aqui para vocês. Então aproveita, já se inscreve, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo para me ajudar aí nesse recomeço, né? Depois que eu fiquei aí um ano sem o meu canal que havia sido hackeado. Estou de volta, conto muito com o apoio de vocês e trouxe esse vídeo longo aí para a gente comemorar uma verdadeira aula para vocês. Espero muito que vocês gostem. Bora pro vídeo de hoje. Vou começar higienizando a pele dela com um tônico, com um disquinho de algodão. Eu venho fazendo a limpeza da pele dela. A pele dela é uma pele mista. Eu percebo que na zona T, que é testa, nariz e queixo, é mais oleosa. Percebo também cravinhos nessa região e geralmente esse tipo de pele mista a gente já consegue identificar por conta dessas características. É uma pele que tem a zona T com mais brilho, você vê que tem os cravinhos, porque essa região produz mais oleosidade. Então, por isso, a gente chama de pele mista, porque a zona T é mais oleosa e as extremidades são normais. Então, é uma pele normal aqui nas extremidades e só o centro que é mais oleoso. Agora, se fosse uma pele que você observa que a oleosidade vem desde o couro cabeludo, aquela pele inteira brilhante, aí é uma pele oleosa. Se você percebe que é uma pele que está soltando pedacinhos aqui na lateral do nariz, geralmente, na testa, nas laterais, aí é uma pele seca. A pele dela, você, observando, né, parando para observar, você já detecta que é uma pele mista. E é muito importante fazer a limpeza da pele, deixar a pele bem limpinha, porque se a pele tem oleosidade, vai dificultar a aderência dos produtos. Então, a gente precisa limpar bem a pele. E nenhuma maquiagem vai ter durabilidade se você aplicar os produtos numa pele suja, uma pele oleosa, porque esse óleo que está na pele, ele vai soltando as camadas que você for fazendo em cima. Então, a maquiagem não vai ter durabilidade, ela vai abrir com o passar das horas, vai craquelar. Então, é bem importante que deixe bem limpinha. Pele limpa. Agora, o segundo passo, depois da limpeza, é a hidratação. Para hidratar a pele dela, eu vou usar a Bruma Cielo Hidrafix, que é um produto que hidrata a pele e também ajuda a fixar a maquiagem. O produto ser líquido, a pele absorve rapidamente. Então, eu sempre venho com a Bruma para fazer essa, digamos, pré-hidratação. Como a pele dela é uma pele mista, que produz mais oleosidade na zona T, eu não preciso vir com um hidratante muito poderoso, um hidratante oclusivo, como seria o caso de uma pele seca. Pele seca, ela necessita de uma hidratação mais poderosa. Como a pele dela é mista, somente a Bruma já é o necessário para hidratar a pele dela. Então, apliquei aqui uma camada de Bruma. Agora eu vou vir com uma blindagem, essa daqui é a Glow Oil de Celi Beauty, e vou aplicar por todo o rosto dela. Essa blindagem, ela contém óleos e silicones na composição. Então, ela vai formar uma película na pele dela e vai segurar essa hidratação que nós fizemos. Então, ela potencializa a hidratação. E é sempre essa preparação que eu faço quando é uma pele mista ou uma pele oleosa. Cleia, tem silicone, tem óleos na blindagem, vai colocar numa pele oleosa? Não tem problema. É um produto que ele foi desenvolvido para todos os tipos de pele, então não vai deixar essa pele oleosa. Venho com um pincel e espalho por todo o rosto dela. Capricho bem nas laterais do nariz, abaixo dos olhos, pode olhar para cima, Jéssica. Aplico bem abaixo aqui dos olhos, onde pode ser que venha a escorrer uma lágrima. Se você quiser também pode aplicar esse produto com as mãos. Eu, nos atendimentos, eu prefiro
fazer a aplicação dos produtos com pincel. Eu não gosto de usar os dedos, as mãos. Mas isso é muito de gosto pessoal. Eu prefiro sempre trabalhar com os pincéis. Enquanto esse produto aqui a pele vai absorvendo, né? Vai secando, eu vou fazer a sombra dos olhos. Sempre me perguntam, começa pela pele ou começa pelos olhos? Indiferente. Você pode começar pelos olhos ou você pode começar pela pele. Eu prefiro começar pelos olhos porque eu acho que fica um acabamento mais bonito. Principalmente essa técnica de sombra mais alongada, você consegue fazer o recorte, fazer a limpeza, né, de uma forma que fica um acabamento mais limpo. Então, eu prefiro, dependendo da técnica, se for uma sombra mais alongada, eu prefiro começar pelos olhos. Se for uma sombra mais arredondada, aí eu prefiro fazer a pele antes e depois os olhos. Mas não quer dizer nada. Se você se adapta melhor começando pelos olhos, ou se você prefere começar pela pele, não tem problema nenhum. O importante é que o resultado final fica uma maquiagem bonita e com um acabamento bem feito, né? Um acabamento limpo, que eu sempre falo. Na pálpebra, eu vou usar o corretivo da Kryolan na cor D4. Então, eu vou usar o corretivo da Kryolan na cor D4. Pincel da Ico, 866, a referência dele, 866. É um pincel língua de gato da Ico. Apliquei uma camada aqui na pálpebra dela e sempre a camada de corretivo na pálpebra, a gente precisa pensar. É uma sombra que eu vou fazer com muita pigmentação ou pouca pigmentação? Porque isso também tem a ver. Por exemplo, se eu vou usar muitas cores, eu quero pigmentar muito essa sombra, eu tenho que vir com uma camada mais espessinha de corretivo. Se eu vou fazer uma sombra clarinha, não depende de muita camada de sombra, muita pigmentação, eu posso fazer uma camada aqui de corretivo fina, não preciso vir com muito produto. Também a questão de maquiagem de formanda ou noiva. Sempre eu vou fazer uma camada mais generosa de corretivo, também por conta da durabilidade, né? Então, eu preciso de selar mais essa pálpebra, porque eu coloquei mais corretivo, então eu venho com mais quantidade de sombra. Então, sempre pense nisso. Essa maquiagem de hoje é uma proposta de uma maquiagem social. Eu tenho esse gelzinho aqui, que eu ganhei, é uma amostra, né, da fábrica para tester. Então, eu vou usar ele e um pouquinho do fixador, do CL Fix. Eu borrifo aqui, ó. E aí, eu venho com uma escovinha, pego aqui e vou aplicar nas sobrancelhas dela. Ela tem uma sobrancelha bem bonita, não precisa de muita correção. Depois eu vou vir corrigindo alguma falhinha no final. Então, agora só para definir mesmo aqui, dar uma penteadinha nas sobrancelhas dela. Pode usar um sabonete de glicerina, aquelas máscaras para sobrancelhas, o que vocês gostarem. Eu tenho gostado desse gelzinho. É uma pastinha, na verdade, não é um gel. Porque ele tem acrilato, né? Tem essa colinha, então deixa os fios bem definidinhos. Ó, quanto mais eu pressiono contra a pele dela, mais grudadinho ficam os pelinhos, ó. Aí eu viro aqui e venho e pressiono. Mas é só se você quiser fazer esse efeito brow lamination. Se você não quiser dar esse efeito, aí só vem e penteia mesmo ali, não precisa colar os pelinhos assim como eu estou fazendo. Aí depois eu venho com a pontinha, ó, e vou só ajustando para ficar um design bonito. Peguei uma esponjinha e vou vir dando batidinhas, tirando essas bordas. Por que tira as bordas? Porque se você deixa a borda marcada aqui, pode ser que você venha com uma sombra, a sombra grudou ali, pigmentou, você não consegue tirar essa marcação.
Então, sempre vem e bate nas bordinhas para tirar essa rebarbinha que fica. A sombra líquida da Max Love, a preta. E vou usar um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, esse anelzinho no meu dedo. E vou colocar um pouquinho do produto aqui, ó. Peguei um pincel assim bem pequenininho. Pega um pouquinho do produto. Jéssica, pode abrir teus olhos. E vou fazer uma marcaçãozinha aqui, ó. Saindo aqui. E agora, eu vou voltar aqui até encontrar a dobrinha aqui do olho. Pode fechar. Ó. E aqui eu vou fechar. Isso aqui. Agora, eu vou vir esfumando. Vou usar um pincel, esse aqui é o M314 da Michele Palma. Vou vir e vou esfumar essa bordinha aqui, ó. Vou soltar essa bordinha antes que esse produto seque. Movimentos de vai e vem, varridinhas. Bem na pontinha aqui do cabo do pincel, a mão bem leve, venho soltando essas bordas. Sair um pouquinho aqui da marcação que foi feita. Eu só preciso criar essa base aqui. Sempre que eu crio uma base cremosa, eu aplico uma base cremosa, a sombra que vem depois, ela pigmenta muito mais. Então, fiz na diagonal aqui. Apliquei o produto na diagonal e vim e esfumei as bordas. Uma sombra marrom bem escura. E vou aplicar aqui nesse cantinho. Essa paleta que eu tô usando é da Atelier Paris AT22. E venho aplicando aqui no cantinho, em cima da base preta que fizemos. Apliquei aqui. Agora, eu vou vir com o marrom, esse do ladinho, esse aqui, com outro pincel. O pincel que eu vou usar esse aqui, o 0146, a da Makeup. A sombra marrom mais clara. Sempre vou pegar a sombra com a pontinha do pincel. Assim, ó, pouquinho. E venho aplicando nas bordas do marrom escuro. Aqui eu vou criar um degradê. Qual que é o meu limite aqui? É até o côncavo dela. Eu não posso ultrapassar essa sombra escura do côncavo. Venho aplicando. Sempre com a mão bem leve nas bordas. Aqui ainda é só o esboço do nosso esfumado. Pincel 136 da Dye Makeup, que é um pincel mais aberto, mais fofo, e um marrom mais claro, eu vou vir trabalhando essa borda aqui. E agora eu já venho tirando essa marcação aqui da sombra mais escura. Cada sombra
você vem aplicando na borda da outra. Nós começamos com o marrom mais escuro, aí o marrom médio na borda do escuro, e agora o marrom mais claro na borda do marrom médio. Sempre nessa sequência. Começa pelo escuro, depois o médio, e agora o mais claro, que vem finalizando, tirando todas as marcações. E o pincel também precisa seguir essa ordem. Eu usei 3 tamanhos de pincel, um pequeno, um médio e um grande. Para você tirar a marcação da sombra, para que ela não fique toda marcada, você precisa vir com muita leveza. O pincel mal toca, se você pressionar na pálpebra, você vai marcar a sombra. Então, o pincel, ele mal encosta na pálpebra. Dessa forma, você consegue um esfumado sem marcações. Uma maquiagem social é uma técnica que as clientes pedem muito e eu resolvi ensinar ela para vocês porque é uma maquiagem que tá muito em alta também, que é esse canto mais escuro e com os cílios mais de cantinho. Para iluminar aqui o ponto alto da sobrancelha, eu gosto muito de usar iluminador. Eu vou usar esse aqui da Mari Maria, que é o Stella. Ó, peguei aqui um pouquinho e vou aplicar aqui bem no ponto alto da sobrancelha. Se você não quiser colocar o brilho, aí pode vir com uma sombra mais clara, opaca, iluminando aqui o ponto alto. Apliquei o pigmento, ele automaticamente cria uma borda. Então, eu preciso voltar com o pincel do marrom mais claro, vir aqui e tirar essa marcação. Bem na bordinha você vem, como se o pincel fosse uma vassourinha. Você vai varrendo e tirando toda essa marcação. Vou usar a mesma paleta da Atelier Paris e vou pegar essa sombra bem clarinha. Ir aplicando aqui na pálpebra dela com batidinhas. Sempre na bordinha, eu venho dando puxadinhas para que a sombra fique esfumada, não fique marcada. Eu preciso pressionar a sombra para que ela pigmente e venha selando o corretivo que está embaixo. Assim ela fica bem pigmentada e depois não fica craquelando, porque a gente tá compactando ela aqui, ó, apertando. Aqui eu tô criando uma base clara, porque eu vou vir com um pigmento. Ou então eu poderia ter usado uma sombra, como eu falei, com cintilância. Para melhorar essa transição, eu volto com o nosso marrom clarinho, aplico aqui, ó, para tirar essa rebarba do clarinho, e entre o claro e o degradê eu também venho e aplico, para que não fiquem marcações. Agora eu vou usar esse iluminador branquinho aqui, dessa paletinha que é a Famote, nunca sei pronunciar isso, mas não é a paleta da Dior, é aquela paletinha Xing Ling. Pincel da Esfumato S22 e vou aplicar aqui no cantinho interno. Venho criando um pontinho de luz aqui, ó. Ó, tá vendo que criou uma marcaçãozinha ali? Tem que tirar.
são esses detalhes, esses acabamentos que fazem toda a diferença, aquele detalhe que aparece na foto. Vem com o pincel sem nada mesmo, ó. Varridinhas como se fosse uma vassourinha, vem e tira toda essa marcação. Que bonito que tá ficando. Claro que na hora do atendimento a gente faz isso muito rápido. Aqui demora porque eu preciso explicar o passo a passo. Os cílios que eu vou usar nela é esse daqui, o modelo H13. Então, eu vou cortar aqui, ó, os 2 últimos tufinhos, deixei com 9 tufinhos. Que assim ele vai ficar naquele efeito mais foxy nos olhos dela. Então, cortei os 2 últimos aqui, sempre corta o canto externo e nunca o interno. Aqui eu vim com a pinça e vou tirar essa última linhazinha dos cílios. Tem que tomar cuidado, porque se você puxa a linha errada, ele desmancha inteirinho. Aqui, ó, é essa última linhazinha aqui. Que essa linha, ela não segura os fios. Então, ela pode ser retirada. E quando retira, ele fica muito mais maleável, então ele incomoda menos nos olhos. Vou aplicar cola. Essa que eu tô usando é a cola pra maquiar, mas eu gosto da cola da Ienve. O dia que eu fui comprar tava em falta, eu acabei pegando essa, mas eu prefiro a cola da Ienve. Esta cola aqui, eu já tive reclamação de cliente dizendo que deu tipo uma reação alérgica. Mesmo ela sendo ali, né, tendo as informações que ela é antialérgica, ela deu reação numa cliente minha. Então, eu prefiro indicar a da Ienve, que não tem problema. Já usei muito e nunca tive reclamações. Ó, agora eu venho, dou sempre aquela giradinha para que os cílios encaixem melhor. Pego aqui com a pinça, ó, e venho de cima para baixo, como se eu fosse vestir os cílios nela. Tá vendo? Soltei ali, aí é só eu vir e ajustar a pontinha. Os cílios, ele precisa encaixar na raiz dos cílios. Se você coloca ele, não vem com ele de cima para baixo, ele não encaixa lá na raiz. E às vezes fica com uma folga entre os cílios naturais e o postiço, e aí fica um acabamento feio. Então, vem sempre de cima para baixo, encaixa bem. Vou colocar um pigmento. O pigmento pode ser aplicado antes dos cílios ou depois dos cílios. Eu prefiro ainda antes, porque evita que ele caia e suje os cílios. Mas se você aplicar com cuidado, não tem problema. A cola que eu uso para colar o pigmento ou sombra é essa da NYX. Vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. A forma que aplica o glitter na pálpebra também tem que tomar cuidado. Eu venho, espalho ele assim na minha mão, a cola, né? E aí eu venho com batidinhas e deposito na pálpebra. A cola também precisa ser depositada de forma que você vem esfumando a cola na pálpebra. Dessa forma, o pigmento não vai ficar todo grudado num lugar só e marcado. Eu vou pegar um pouquinho aqui da tampinha, pouquinha quantidade. Não coloca muito. Aí, se tiver necessidade, vem e coloca um pouquinho mais. E venho depositando bem esfumadinho. Sempre que você for aplicar um produto numa área que tenha mucosa, como olhos, lábios, sempre use descartáveis para não correr o risco, né, de contaminar outras clientes. Se uma cliente tiver com herpes nos lábios, conjuntivite, você tem que usar tudo e já descartar para lavar ou jogar fora para não correr o risco de contaminar outras clientes. Aqui, ó, eu preciso caprichar bem nesses cílios aqui do início para não dar muita diferença dele pro postiço.
Então, capricho bem nesse início aqui. Aqui eu vou unindo os cílios naturais aos postiços e tomando cuidado para aplicar só na raiz e não na ponta do postiço, porque se você aplica a máscara na ponta do postiço, você acaba perdendo essa leveza. Se borrar alguma coisa na sombra, um brilhozinho ficou fora do lugar, borrou com um pouquinho de máscara, se for máscara, espera secar, depois vem com uma escovinha e vai raspando, sai tudo. Brilho no lugar errado também, você vem com a escovinha, você consegue tirar e deixar um acabamento bem bonito. Com um cotonete e um demaquilante, ou também um disquinho de algodão, pode abrir, Jéssica? Eu vou vir e vou fazer essa limpeza aqui abaixo dos olhos. Sempre com os olhos abertos, porque aí eu consigo fazer aquele formatinho que a gente fez lá no início com a sombra líquida. Ai, Cleia, mas agora você limpou, tirou toda a preparação ali da pele que foi feita, né? Aí volta e reaplica o Glow Oil ali. Às vezes não cai, mas pode ser que caia. Então é melhor limpar aqui, reaplicar o Glow Oil do que ter que limpar toda a pele se a pele estivesse pronta, né? Então veja que mesmo eu cuidando, ó, ainda caiu sombra aqui na parte inferior. Esse acabamento aqui da lateral, esse acabamento aqui do canto externo do olho, algumas clientes não gostam desse recorte muito preciso e outras gostam. Eu já tive cliente que chegou com a inspiração, que era assim, recortado, eu fiz, ela não gostou, e aí ela pediu para eu tirar. Aí como é que tira? É fácil. Antes de você fazer a pele, por isso é muito importante, eu gosto muito de começar pelos olhos. Antes de você fazer a pele, peça para ela olhar no espelho, né? Eu entrego um espelhinho na mão e peço para ela olhar. Se ela não gostar desse acabamento aqui, recortado, bem preciso, você vem com o pincel e tira essa marcação. É só vir esfumando aqui que você consegue soltar. Então, é fácil resolver. Então, sempre pergunte, porque às vezes elas trazem a inspiração, mas no olho dela não fica a mesma coisa que tá na inspiração, né? O olho às vezes da modelo que tá ali é diferente do formato do olho dela, não vai ficar a mesma coisa. Então, sempre pergunte para a cliente antes de você finalizar o teu trabalho e ela acabar insatisfeita, não gostando e criando ali todo um estresse. Então, sempre pergunte, eu sempre faço isso. Entrego o espelho, peço para olhar, se tiver tudo ok, eu continuo. Vou vir com o delineador em gel preto e o pincel da Makeup 0112, 0112. Peguei aqui o delineador preto, eu vou vir e vou ajustar esse pincel, deixar ele bem fininho. Agora eu vou vir aqui, ó, dar uma puxadinha e vou aplicar aqui bem fininho. Bem na raiz. E quando eu vou encontrando essa parte mais escura, eu posso vir engrossando um pouquinho. Agora eu volto com o pincel e esfumo essa bordinha, para que esse preto misture com a sombra e não fique marcado. Lembrando que esse acabamento é o delineado esfumado aqui no canto. Pode abrir, Jéssica, que ele fica esse canto do olho aqui, ó, mais escuro. Sempre que for fazer essa limpezinha aqui, pode olhar pra cima, Jéssica, essa limpeza aqui nesse cantinho, sempre deixe um pouquinho a mais. Porque se você vem e limpa muito reto, às vezes, pode ficar num formato errado. Então, sempre deixe uma bordinha para depois que você fizer a pele, você vir
com o pincel e alinhar bem certinho com o final da sobrancelha. E se você já limpa muito, depois você não consegue fazer esse acabamento. E esse é o resultado final do nosso esfumado na diagonal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo!